como nós começamos falando no culto, é alegria estar aqui mais uma vez, depois de todo esse tempo. Eu não sei para os irmãos, mas como os meninos falaram, o Arivando também falou, foi um momento difícil passar todo esse tempo distante da igreja. Estávamos próximos nas redes sociais, né? Muito próximo, mas fisicamente estávamos muito distantes. Então isso é muito ruim. Deus te abençoe, meu irmão. Graças do Senhor esteja sobre sua vida. O Senhor abençoe os teus sonhos e os teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Então é só agradecer. Hoje é agradecimento pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo que Ele ainda há de fazer. E somos alegres por isso. Amém? Agradecer aí os irmãos lá da Messejana que vieram aí. O Senhor abençoe suas vidas. E os visitantes também que estão aqui conosco. E todos são sempre bem-vindos. Amém? Amém? Hoje é dia de festa. Amém? Todo dia que nós estamos na casa do Senhor é dia de festa. Estávamos com saudade dessas festas, desses encontros, desses momentos bons e agradáveis. Amém? Vamos para a palavra, irmãos? Nosso texto está no livro de 2 Samuel, no capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6. A minha maior angústia é porque assim, as minhas pregações eram limitadas. O meu aparelho celular ele só suporta 30 minutos de vídeo, né? Então assim, eu tinha que correr, eu tinha que resumir, era uma coisa, assim, a mensagem ficava, eu tinha que fazer alguma coisa, mas assim, tinha um lado bom. Qual é o lado bom? É que muitas vezes você não fica exausto, uma mensagem exaustiva, você ficar ali 40, 50 minutos ouvindo uma mensagem. Eu acredito que em 30 minutos dava para resumir o que a gente queria falar, o que Deus queria dizer a cada um de nós, nos nossos corações, né? Foi muito bom, mas graças a Deus que acabou. Amém? Todos têm, irmãos? 2 Samuel, capítulo 6. O nosso texto, ele vai do versículo 12 ao versículo 19, mas nós vamos ler apenas o versículo 12. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graças, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, a tua mão, Senhor Deus, tem nos sustentado. Nós somos gratos, ó Deus, por estarmos na tua casa hoje, na presencial, te louvando, agradecendo o teu nome, rendendo louvores. Ó Deus, é o momento da palavra, e essa palavra venha falar ao nosso coração, ela venha em encontro, ó Deus, a nossa alma, o nosso espírito, venha trazer uma palavra de edificação sobre nossa vida, venha trazer uma palavra de exortação, e venha trazer uma palavra de consolo àqueles corações que precisam ser consolados. Ó Deus, teu Espírito Santo esteja abençoando esse momento, este lugar, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Deus é bom. O tema da nossa mensagem é o retorno da arca, o retorno da presença do Senhor. E para a gente entender um pouco esse texto, que Davi foi pegar a arca, ele foi buscar a arca do Senhor, nós precisamos voltar um pouco, irmãos, aqui na palavra, na verdade, para 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4, ele vai narrar a história de Eli e os seus filhos, uma família que há muito tempo
estava longe da presença do Senhor. A arca do Senhor, ela representava a presença de Deus. E essa família, por não estar debaixo da graça de Deus, elas começaram a usar, eles foram usar a arca do Senhor como uma arma de guerra, como algo que pudesse livrá-los da mão do inimigo. E no capítulo 4 de 1 Samuel, a partir do versículo 21, ele vai dizer que a arca do Senhor, ela foi tomada, ela foi roubada, ela foi levada pelos filisteus, porque só o instrumento da arca não fazia diferença alguma na mão de quem estava, se aquela pessoa que estivesse de posse dessa arca estivesse na presença de Deus, estivesse buscando a Deus, estivesse em comunhão com Deus. É tanto que lá, se você continuar lendo aí os capítulos seguintes, nas casas que ela ficou, ela não trouxe bênção, porque eram casas de pessoas que não honravam a Deus e que não estavam na presença de Deus. E essa arca, ela foi tomada, ela foi levada. E aqui no versículo 21 e 22 de 1 Samuel capítulo 4, a palavra diz assim: mas chamou ao menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. A glória de Deus havia sido tirada do meio do povo, a presença de Deus havia sido levada. E aquela mulher, a mulher de Finéias, ao saber da morte do marido, ao saber da morte do sogro, ela que estava grávida, disse que ela contraiu as dores e a criança nasceu fora do tempo. E ela colocou o nome do menino Icabode. Foi-se, levaram, foi embora a glória de Deus, a presença de Deus. Irmãos, isso durou um período, um tempo de 70 anos. Israel ficou sem a arca do Senhor 70 anos. 70 anos onde o povo estava totalmente longe, estava totalmente sem saber de Deus, sem a presença de Deus. E aí é todo aquele período que Saul também é eleito ao trono, e tem toda aquela confusão que existe. Então, irmãos, é quando Davi ele assume o trono. Davi, como nós sabemos, um homem segundo o coração de Deus. Amém? E agora nós vamos voltar lá para o nosso texto de 2 Samuel capítulo 6. E o versículo 12 que nós lemos, irmãos, a palavra diz que Davi ficou sabendo que a arca estava na casa de Obed-Edom. E para a gente também chegar aqui a Obed-Edom, a gente tem que ler o capítulo 1, ou melhor, o capítulo 6, versículo 1, que na verdade tiveram duas tentativas de trazer a arca de Deus, a arca do Senhor. E a primeira tentativa que Davi fez para trazer a arca, ele fez por conta própria, ele fez sem consultar o Senhor, ele fez de qualquer maneira. E muitas vezes, irmãos, nós, na ânsia de querer estar na presença de Deus, na ânsia de querer fazer alguma coisa para Deus, de querer trabalhar, ou sei, de querer mostrar alguma coisa, nós esquecemos que nós, primeiro que de tudo, irmãos, nós precisamos consultar a Deus e precisamos entrar na presença de Deus. E por conta desse, não digo pequeno detalhe, desse detalhe que fez uma diferença grande na vida de Davi, ele teve que deixar a arca na casa desse sacerdote, Obed-Edom, e ficou lá. E digo assim de passagem, irmãos, se a gente ler aí o versículo 1 do capítulo 6 até o versículo 11, e nós vamos ver as catástrofes que aconteceram no caminhar que ele vinha trazendo a arca, sem consultar a Deus, sem pedir a orientação de Deus. E isso nos traz uma lição. É que tudo que vamos fazer precisa estar na direção de Deus. Amém?
mesmo que trazer a arca significava coisa boa para o povo. Sim. Mas Deus tem que estar no negócio. Amém? Deus tem que estar no início, e no final, e no meio. Amém? Então aqui, quando Davi, ele fica sabendo que, olha, casa de Obed-edom está sendo abençoada. Então essa segunda tentativa, aí ele diz, não, essa bênção eu tenho que trazer também para o povo de Israel, eu tenho que trazer para Jerusalém, eu tenho que trazer para a cidade do grande Deus. Porque Davi, ele tinha em mente muitas coisas. E uma delas era que onde a arca estava, a presença de Deus estava, o povo estava mais perto de Deus e o povo estava sendo abençoado por Deus. Amém? Então Davi queria que essa mesma bênção que chegou à casa de Obed-edom, que era um homem de Deus e que estava fazendo tudo, cuidando da arca, da sua presença, e estava recebendo as bênçãos, ele também queria que essas bênçãos chegassem até o povo de Jerusalém, o povo da cidade dele, da cidade de Davi, porque Jerusalém também é chamada a cidade de Davi. E o povo estava afastado de Deus. E outra coisa que nós aprendemos aqui é que Deus, ele nunca se afasta do seu povo. Amém? Somos nós, irmãos, que nos afastamos de Deus. Somos nós que ficamos distantes. Somos nós que vamos recuando cada vez mais com as nossas atitudes, com o que fazemos. Mas aí Davi queria mostrar para o povo que a presença da arca ia levar o povo para ter um quebrantamento, para estar mais perto e receber a bênção. Amém? Porque quem estava perto da arca estava perto da bênção, recebia a bênção. A arca é a presença, a arca é a bênção. Amém? No Salmo 128, versículo 1 e 2, ele diz assim, irmãos: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda dos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Então Davi tinha isso em mente, tinha isso na mente dele, porque Davi, ele, em meio às suas dificuldades, os seus erros, as suas quedas, os seus tropeços, era alguém que sempre procurava estar na presença de Deus. E ele olhava para o povo ali de Jerusalém, um povo que carente, um povo carecido, um povo que precisava estar ali. A arca precisava estar ali para o povo ter um motivo para estar adorando a Deus, buscando a Deus, na presença de Deus, estar buscando ao Senhor. E na presença de Deus, irmãos, há sempre momento de bênção. A casa de Obed-edom estava sendo abençoada. E a casa de Jerusalém também precisava chegar a essas bênçãos. Nós aprendemos aqui, irmãos, que onde a presença de Deus está, na sua casa, no seu trabalho, onde estiver, a bênção de Deus está. Amém? Em Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3, o Senhor diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Amém? Amém? E tu serás uma bênção. É a presença de Deus que traz essa bênção. E Davi, com essa atitude, ele queria trazer a bênção de Deus para perto. E olha no versículo 13, irmãos. A atitude de Davi, que foi muito diferente nessa segunda tentativa da primeira tentativa. Versículo 13, acompanha aí. Sucedeu o quê? Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Olha que bênção, irmãos. Ele começou consagrando, ele começou dedicando, ele começou entregando aquele momento ao Senhor. Começou bem, amém? Amém. A pergunta é: nós temos começado
os nossos projetos, as nossas coisas, o que fazemos, nós temos começado assim, irmãos. Davi deu 6 passos, a palavra diz, e pegou todos que estavam ali. Ele fez um holocausto ao Senhor, ele fez uma consagração, ele consagrou toda aquela caminhada. O que vinha mais na frente, ele dedicou ao Senhor. Amém? Amém. E tudo que nós temos e tudo que somos precisa ser consagrado a Deus. Não é nosso, é dele. É ele quem nos dá, e nós precisamos consagrar a ele. É assim que a bênção chega. É assim que a bênção vai até você. É assim que a bênção chegou na casa de Obed-Edom. E era assim também que Davi queria que a bênção chegasse a Jerusalém. Chegasse a bênção intacta, a bênção de Deus. Amém? Amém. Coisa boa, meus irmãos. Outra representação da arca. Nós vemos aqui que a arca já representa a bênção. Onde ela está, ela é abençoada. A outra representação está no versículo 14 e 15 do capítulo 6. A palavra diz: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Amém? Amém. Irmãos, onde há a presença de Deus, há alegria. Essa alegria, Davi queria levar para aquele povo, queria levar para Jerusalém. Eu quero dizer uma coisa para a igreja hoje à noite. Recebi agora, está quentinho a notícia. Irmãos, você não precisa ir lá na casa de Obed-Edom buscar a arca, não, porque ela nem mais existe. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então vamos dizer que a arca hoje representa a minha vida, porque o Espírito Santo habita em mim. Então, se a presença da arca, daquele objeto feito de madeira que estava ali, representava a bênção e a alegria, hoje, com a intervenção do Espírito Santo em nossas vidas, a palavra do Senhor falando que nós somos templo e morada dele. Então isso significa que onde nós estamos também com a presença de Deus, com a graça de Deus, com a alegria do Senhor. Somos templos, então somos presença. E Davi estava querendo levar isso para o povo e mostrando isso para o povo. Por isso ele estava tão alegre, por isso ele estava jubiloso, e era algo transbordante em sua vida. E é assim que o povo de Deus precisa estar, meu irmão. Eu lembro quando nós chegamos aqui hoje, a alegria, a satisfação, e aí se cumpre lá a palavra, né, de Salmo 122:1, quem sabe? Eu creio, irmãos, que esse versículo, ele não foi tão real como foi hoje. A alegria de estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: hoje tem culto, hoje tem adoração, hoje tem a graça de Deus. Irmãos, foi assim que Davi se sentiu aí. A palavra diz aí no versículo 14 que Davi dançava, não de qualquer maneira, não uma coisa forçada, mas a palavra diz que com todas as suas forças. Era alguém que estava alegre. Ele tirou as suas vestes reais, meu irmão. Ele vestiu uma estola sacerdotal, para tudo estar de acordo com o lugar, com o momento. Era dia de festa, dia de alegria. Amém? Amém. Irmãos, olha, nesses tempos agora, né, esse tempo de pandemia, esse tempo aí ruim, essa nuvem negra, foram momentos difíceis para muita gente. Muita gente. Foram momentos de muita tristeza. Mas eu agradeço ao meu Deus, porque está acabando. Amém. Não digo que já acabou, mas eu digo que está acabando em nome de Jesus. Vai passar. Amém? Amém. Glória a Deus. E se você for lá para Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, a palavra diz que há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear, mas também há tempo, irmãos, de saltar de alegria. Eu digo à igreja nessa noite: o tempo de cantar chegou. O tempo do povo de Deus adorar e
Você não vai mais adorar como adorava antes. Você não vai mais ser como antes. Vai ter um algo a mais. Irmãos, esse povo, quando recebeu a arca, foi algo extraordinário na sua vida. São 70 anos. Passaram várias gerações. Ninguém nem sabia mais se essa arca existia. Ninguém mais nem sabia como era. E Davi foi buscar a presença de Deus. Digo mais uma vez, você, no lugar onde você está, meu irmão, que é templo do Espírito Santo, no lugar onde não tem alegria, no lugar onde não tem bênção, você pode trazer essa bênção, como Davi trouxe. Você pode trazer para o seu trabalho, para a sua casa, você pode trazer para o local onde você está. Amém, meu irmão? Amém. Assim como a atitude de Davi buscar, nós podemos também levar, porque nós somos. A arca não existe mais, mas o Deus que nós servimos, Ele existe. Ele está aqui, Ele habita em nós. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 14, versículo 6. Ou melhor, versículo 1 de João, capítulo 1, versículo 14. Não me atrapalhe não. João 14. Quem é bom de Bíblia aí? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Amém? Porque o Verbo se fez carne, Ele habita em nós, Ele está em nós, irmãos. Ele foi embora, mas o Espírito Santo, Ele ainda está aqui, onde há, irmãos, onde há a presença do Senhor, há alegria, a bênção. Amém? No Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Aquele povo estava precisando de um momento de alegria, aquele povo estava precisando de um momento de festa, aquele povo estava precisando da presença do Senhor, porque, meu irmão, olha, mesmo em meio a essa pandemia, tinha gente fazendo festa, tinha gente fazendo balada, tinha gente fazendo auê, mas isso não é alegria, irmãos. Isso é uma alegria passageira, é uma coisa que vem e vai. A alegria verdadeira é essa, é sentir a presença. É algo que ela não vai embora no outro dia, ou quando a cerveja acaba, ou quando a bebida acaba. É algo que fica. Davi estava trazendo para aquele povo algo substancial, e é o que Deus traz para mim e para você. Na palavra de Deus, irmãos, é algo que fica, é a alegria do Senhor sobre nossas vidas, que a alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos faz levantar pela manhã, é o que nos faz dar força para um novo dia, é o que nos faz dar mais um passo a cada dia. Amém, irmãos? Então, a arca do Senhor, ela representava exatamente isso, a alegria. E onde nós estamos, irmãos? Nós precisamos representar, somos representantes de Deus, somos representantes dessa alegria, porque a arca do Senhor, ela já veio. Amém? Amém. Vamos lá para o Salmo 16, versículo 11. O que a palavra do Senhor diz aí? Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Então o povo que estava totalmente distante de Deus, o povo que tinha deixado tudo para trás, agora Davi estava trazendo um renovo em suas vidas, trazendo algo transformador, restaurador, algo que dava esperança, porque quando nós estamos na presença do Senhor com alegria, com bênção, nós trazemos esperança àqueles que não têm mais esperança. Amém? Veja aí o versículo 17 do nosso texto, do capítulo 6 de 2 Samuel. A palavra diz: introduziram a arca do Senhor e puseram-no no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Amém? Olha, irmãos, veja bem, quando ele saiu de lá, ele levantou um altar e ele fez um sacrifício aí no versículo 13. Ao chegar, ele fez a mesma coisa.
Ele consagrou tanto a saída como a chegada. E mais uma vez, nós olhamos para a palavra do Senhor e refletimos a nossa vida, que ela precisa refletir com a palavra, irmãos, tudo o que fazemos. Como diz lá em 1 Coríntios 10:31, que é, quem sabe? 1 Coríntios 10:31. Os alunos aí da EBD. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer para quê, irmãos? Para a glória de Deus. Então Davi, ele não estava trazendo a arca simplesmente por trazer. Não é porque ele achou a arca bonita e queria trazer da casa lá de Obed-Edom para trazer para colocar em Jerusalém. Não, irmãos. Era algo consagrado ao Senhor. Era algo que ele estava fazendo com toda a sua força. Era algo que ele estava empenhando a sua vida. E assim deve ser tudo que nós vamos fazer. Consagrar na saída, consagrar na chegada. O Salmo 121 ele diz: bendita será a tua saída e bendita será a tua chegada. Amém? É a presença de Deus. É a graça de Deus. É a alegria do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Amém? Outra representação da arca do Senhor é a comunhão, irmãos. Olha, se todo esse momento, se todo esse aparato que Davi estava fazendo, irmãos, não tivesse um tempo de comunhão, esse negócio não estava completo. Porque quando o povo de Deus se reúne, ele se reúne na comunhão do Senhor. Amém? Eu não sei vocês, irmãos, mas a vontade é de dar um abraço em cada um. Você não tem não, né? Você olha para o irmão, rapaz, dá vontade de você voar no pescoço dele assim, passar assim uns 15 minutos agarrado, né? Tá, irmãos? Porque nós estávamos acostumados com isso. A comunhão, estarmos juntos. Isso foi tirado de nós. Foi subtraído, né? Mas, irmãos, a comunhão, é preciso haver a comunhão. Onde há a presença de Deus, é preciso haver uma comunhão, comunhão do Senhor. O salmista aí no Salmo 133, né, ele diz: ó, como é bom e viver unido nos irmãos. É muito bom, mas é a graça de Deus. Então acompanhe comigo aí, versículo 18 do capítulo 6. Ele diz: tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Amém? Amém. Glória a Deus. A bênção estava ali agora. Ele chegou e ele abençoou todo aquele povo. E nós louvamos ao Senhor, porque nós somos um povo abençoado por Deus, pela presença de Deus. Olha o versículo 19. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, assim a homens como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo e cada um foi para a sua casa. Que maravilha! Aquela multidão que vinha trazendo a arca, que vinha com toda aquela manifestação, com toda aquela alegria, com toda aquela festa. Ele chega na cidade e aí junta mais gente, está todo mundo ali. E havia um princípio ali em Israel, irmãos. Aí no versículo 17, quando ele diz que ele, ao introduzir a arca do Senhor, eles trouxeram os holocaustos e as ofertas pacíficas perante o Senhor. Esses holocaustos e essas ofertas pacíficas em dia de festas era oferecida uma parte para o Senhor e a outra parte, irmãos, uma boa parte, era distribuída para o povo. E não é assim que nós fazemos na casa do Senhor? De tudo que nós trazemos para cá, de tudo que entra aqui, como diz em Malaquias capítulo 3, ele diz: trazei todos os dízimos, suas doações à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E quando ele diz que haja mantimento na minha casa, é para abençoar o outro, meu irmão. E isso era que Davi estava fazendo. Quando a bênção chegou ali, ele dividiu com todos. E isso reflete o quê? Isso reflete lá em Atos, na igreja primitiva. Nós vimos lá em Atos capítulo 2, versículo 42, o que ele diz?
perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Aquele momento ali era um momento agradável, era um momento em que a igreja estava unida, reunida, todos repartiam o pão, todos estavam juntos. Quando o povo de Deus se reúne, irmão, vou dizer uma coisa: o povo para comer. Não é não? Se tiver comida, festa de crente, tem que ter comida, tem que ter um negócio, né? E aqui, meu irmão, não é diferente. A palavra diz aqui, 2,42, eles repartiram o pão, então tinha comida. Amém? Vamos lá para Atos, capítulo 4 também, que ele fala sobre isso. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32, né, diz: da multidão dos que creram, era o coração e a alma, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Diga-nos, nenhum necessitado havia entre eles. Amém? Irmãos, Deus criou a igreja, Deus criou o seu povo, e ele diz lá em Levítico que no meio do seu povo não é para existir nenhum necessitado, porque cada irmão, cada um precisa ajudar o outro, precisa repartir com o outro, precisa repartir o seu pão. Foi isso que Davi fez, irmãos. Foi isso que Davi reuniu todo aquele povo, e ele deu carne para todo mundo. Ele disse que ele deu pão e um bom pedaço de carne. Irmãos, e é assim que Deus faz na nossa vida, e é assim que Deus tem feito conosco, e é assim que Deus tem nos abençoado. Quando nós estamos na sua presença, a presença do Senhor, ele nos enche de bênção, de alegria. E olha, você que chegou aqui nessa noite, você não vai sair daqui de mãos vazias. Amém? Não é que a gente vai lhe dar nada para levar, não, que você já está recebendo. E você já está ganhando. E o seu coração, eu acredito que está transbordante, porque o Senhor está abençoando sua vida pela palavra do Senhor. Ao chegarmos na presença do Senhor, irmãos, nós nunca saímos da mesma maneira, da mesma forma, porque o Senhor, ele nos enche, ele nos preenche, ele nos dá vida, ele nos dá graça. Amém? Amém. Quer saber, irmãos? Jesus fez a mesma coisa que Davi fez, ou por que não dizer, Davi fez a mesma coisa que Jesus também fez. Vamos lá para Mateus capítulo 14, e a gente termina aqui. Mateus capítulo 14, versículo 20 e 21, a palavra diz assim, irmãos: todos comeram e se fartaram. Amém? Todos comeram e se fartaram. Quem chega na presença de Deus, come e se farta. Não conheço nenhum que tenha chegado na presença de Deus e tenha saído de barriga vazia, a não ser que você já chegou com a barriga cheia e não queira ouvir a palavra, e não queira ouvir os louvores, e não queira entrar na presença de Deus. Aí é com você. Mas se você chegou com a barriga vazia, você vai sair daqui com a barriga cheia da graça de Deus. Então a palavra diz aqui, irmãos, que todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobrejaram recolheram ainda 12 cestos, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Era muita gente, irmãos. Amém? Onde Jesus está, onde Deus está, onde a presença de Deus está, irmãos, tem abundância de alegria, tem abundância de bênção, tem coisas boas em nossas vidas. Amém, irmãos? A intenção de Davi trazer a arca era trazer para perto a presença de Deus. A intenção que Jesus veio, quando ele fala lá em João, no capítulo 13, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, ele está falando sobre a descida do Espírito Santo sobre nossas vidas. E a descida do Espírito Santo em nossas vidas é a presença permanente dele, a presença da graça de Deus, a presença da alegria, a presença da bênção de Deus. Amém? Amém. Porque ele diz lá em Mateus capítulo 28, no último versículo, alguém ainda lembra o que ele diz? Mateus 28, 30.
Eis que estou convosco, um dia outro não, uma semana outra não, talvez algum dia. É assim? Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Amém? Amém? Que a palavra do Senhor abençoe sua vida, abençoe seu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus. Nós vamos ter agora a celebração da ceia do Senhor.